Olá, amados irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que bom poder estarmos reunidos mais uma vez através do nosso canal para juntos partilhar a palavra de Deus. Hoje, nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2018, vivenciando aí a segunda semana do tempo comum, somos convidados a refletir o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19, que vai nos narrar o seguinte: Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis, e foram a ele. Ele constituiu então 12, para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova, com o poder de expulsar os demônios. Eram Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E ainda André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus vem iluminar a nossa caminhada de fé e nos ajudar a poder, então, a compreender, assimilar aquilo que Deus quer para cada um de nós. E com certeza, iluminados por essa palavra, poderemos, então, ir aos poucos, gradativamente, compreendendo justamente aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Hoje, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós temos então Jesus que escolhe 12 para poder então ajudar a anunciar a boa nova. E aqui é interessante porque Jesus, sendo Deus, ele poderia muito bem ter resolvido tudo sozinho, mas ele não quis fazer. Ele quis contar com 12, e olha, ele que escolheu. Não adiantava em nada, e não adianta nos dias de hoje, as pessoas então querer se oferecerem, quererem então ali se promoverem, dizerem que são isso, aquilo outro. É Deus que escolhe, é Deus que chama. Foi assim com Jesus e ainda é assim na igreja nos dias de hoje. É o padre que convida a pessoa para ser um ministro extraordinário. É o padre que convida a pessoa para ser um catequista, para ser um leitor. É claro que tudo isso, nós vamos então observando a vocação, discernindo a vocação, aquele que tem aptidão para tal vocação, para tal missão. E ali então nós apresentamos, mas quem decide é os nossos padres, que escolhem, que chamam, e que poderiam muito bem também tentar resolver tudo sozinho, mas que não iriam conseguir. Porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Então, assim como Jesus, ele escolheu 12, e o 12 aqui é simbólico porque nos remete às 12 tribos de Israel. E assim, então, ele também escolhe 12 para poder ajudar nessa missão. E chama pelo nome. E cada um, queridos amados irmãos, com certeza tem a sua qualidade, tem o seu valor. Ninguém é maior ou melhor do que o outro. Todos, diante de Deus, somos iguais. Então, de nada adianta a disputa, a rivalidade. Não adianta nada disso. Pelo contrário, só quem perde é o reino de Deus. Porque a igreja, ela é o quê? É o corpo místico de Cristo. Paulo, ele traz isso, muito bem claro para nós. E quando a igreja, ou seja, quando os seus membros desse corpo místico que é a igreja, ele então está sofrendo, está em conflito, o corpo todo sofre. Então é preciso combater todo tipo de divisão, toda disputa, rivalidade, para que possa então a igreja ser sinal de comunhão entre os irmãos. Somos todos irmãos. Desde aquele que ajuda-nos, limpando as nossas comunidades para poder então bem celebrar os sagrados mistérios, desde aquele que proclama a leitura, aquele que preside a celebração, todos temos o mesmo valor. Imagine o quanto é ruim você chegar no espaço sagrado, na igreja, para poder então participar de uma missa, por exemplo, e ali está tudo sujo, desorganizado, os bancos bagunçados. Não é ruim? Então todos têm o seu valor, mas infelizmente só quando não temos é que nós então valorizamos. Então entre nós não pode ser assim.
Jesus então nos chama para poder anunciar a boa nova. É essa a missão de cada um de nós hoje, batizados e batizadas, que fomos chamados pelo nosso batismo, a podermos também sermos discípulos missionários do Senhor. A primeira leitura de hoje nós temos então, estamos acompanhando o primeiro livro de Samuel, estamos vendo então a transição do reino de Saul para o reino de Davi. Hoje nós temos então Saul que se coloca em disparada, em perseguição a Davi. E assim então, Davi se esconde numa gruta, e nessa mesma gruta, Saul então entra para poder fazer suas necessidades, e Davi vê ali a oportunidade de poder então exterminar o seu adversário. E o que ele faz? Corta um pedaço do manto de Saul, e ali então logo o seu coração começa a pulsar, e ele se sente indigno de atentar contra a vida de um consagrado do Senhor. Porque bem ou mal, Saul foi consagrado por Deus, escolhido por Deus para ser rei de Israel. E ali então logo ele se afasta, e enquanto também os seus soldados que estavam com ele tentam o instigar a poder então atentar. Não é Deus te entregando ele, o inimigo, em suas mãos, como ele te prometeu. Mas Davi não se deixa vencer pelo ódio, pela vingança. E aí está a grande atitude, exaltada atitude de Davi. Ele soube domar os seus instintos. O ódio, a inveja, a raiva, a ira, tudo aquilo que poderia estar dentro do seu coração. Ele começa, ou seja, ele consegue domar tudo isso. E é por isso que Davi cada vez mais vai crescendo, mostrando as suas qualidades daquele que futuramente viria a governar o povo de Israel. E diante disso, então, Saul vai embora, ele consegue então ali conter os seus guardas, e ele logo vai ao encalço de Saul. E ele apresenta então começa diálogo com Saul. Apresenta primeiramente o pedaço do manto, dizendo: olha, você vem contra mim, e Deus te entregou em minhas mãos, mas eu não quis atentar longe de mim contra o ungido do Senhor. Olha aqui o teu manto que cortei. E aquilo então mexe com Saul, que mais uma vez, a duras penas, vai reconhecendo a virtude de Davi. E agora ele chega à conclusão que ele, de fato, será um bom rei para Israel. Então, meus queridos amados irmãos, essa primeira leitura de hoje, ela está repleta de significados para nós. Ilumina a nossa vida, nos ajuda a poder então olhar para Davi e também olhar para a nossa vida e perceber quantas vezes nós temos então a oportunidade de poder vingar da pessoa e não vemos a hora e fazemos. E ainda achamos bom. Não é essa atitude que o Senhor espera de nós. Através de Davi, o Senhor nos dá o exemplo de poder domar essas coisas ruins que muitas vezes vão crescendo em nós, para que nós possamos ser sinal desse Deus de amor, como foi Davi e como são tantos irmãos hoje que deixam-se conduzir segundo a vontade de Deus e não sob a sua vontade. E assim, meus queridos amados irmãos, nós poderemos então, com o salmista de hoje, clamar a Deus piedade, porque somos falhos, muitas vezes deixamos-nos seduzir pelas tentações, caímos, mas que Deus é misericórdia e nos convida a fazer uma nova experiência, a poder então ali construir uma nova história a partir da misericórdia desse Deus de amor. Portanto, queridos amados irmãos, que possamos então hoje deixar de nos dominar pela palavra de Deus, compreendendo que Deus nos chama a uma missão, e que é Ele que nos chama a poder então anunciar a boa nova, e que nós possamos olhar para a nossa vida e perceber se de fato estamos testemunhando a boa nova, ou que boa nova nós estamos anunciando. E assim, iluminados pelo testemunho de Davi, que possamos cada vez mais domar o mal que muitas vezes quer nos preencher, que quer então domar as nossas vidas, para que assim possamos então testemunhar esse Deus de amor e de misericórdia, que vive
age na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Que alegria poder contar com a sua presença amiga e fraterna a cada vídeo. E você que não se inscreveu ainda, não perca a oportunidade. Antes de terminar esse vídeo, clique aqui em inscrever-se. Venha também fazer parte dessa família. Ajude-nos a divulgar esse vídeo, esse canal, para que a palavra de Deus possa iluminar a vida de tantos irmãos que estão, infelizmente, ainda nas trevas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir. Espero por você.